Canal Crucial, estamos ao vivo agora. Olha aí. Hoje o Puncão tá aqui, ele deitado lá. Bom, você já sabe que eu tô com problemas aí no editor de vídeo, então, né, o vídeo não vai ter edição, né? Se eu tossir vai sair porque eu estou com problemas no programa do Sony Vegas, quer dizer, a versão mais simples, que é o Movie Studio, tá? Então, essas particularidades, assim, como se fosse no ao vivo, vai sair agora, tá? Espirro, sei lá, algum inseto bater em mim, faça assim, então esse vídeo não vai ter cortes. Tá bom? Infelizmente, estamos com problemas aí. Então, eu vou começar a nossa leitura a partir do Ezequiel 18, vamos ver se a gente lê os 3 capítulos aí nessa live, tá? E depois a gente volta, para a gente poder ficar focado, né, na nossa leitura, Ezequiel 18. Então, eu vou ver se eu consigo abrir aqui, porque eu estou pelo notebook. Hoje é dia 10, vamos editar aqui, né, fazer as edições. 10 de janeiro, salvar. Aí apresenta aqui na tela, lá, 10 de janeiro. Só para a gente se basear na nossa leitura, procurar algum vídeo e tal. Deixar de recordação, né? A data que a gente vai lendo a Bíblia por completo e qual parte que a gente está. Se não travar muito, eu vou deixar a compartilhamento da Bíblia aqui. Certo? Ezequiel 18. Espero que não fique travando. E com a graça, com verdade, com discernimento, a gente pede permissão de Deus agora para a gente continuar a nossa leitura. A partir de agora, Ezequiel 18. A alma que peca morrerá. Esta palavra do Senhor veio a mim. Deixa eu só conferir o microfone aqui. O microfone tá funcionando? Tá. Sempre eu tenho que verificar, gente, porque cada live é uma surpresa, tá? O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Eu também não sei. O que vocês querem dizer? Juro pela minha vida, a palavra do Senhor, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Ah, tá. Então ele está falando de maldição hereditária, tipo, o filho paga pelo pecado do pai. Negócio de os pais comem uva verde antes da hora e os dentes do filho se embotam. Tá, acho que eu estou entendendo. Aquele que peca é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito, e ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias da sua menstruação. Ele não oprime ninguém, antes devolve o que tomou como garantia num empréstimo. Ele devolve o que tomou como garantia no empréstimo, é pagar as dívidas. Não comete roubos, antes dá sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando algum lucro e nem cobra juros. Tá vendo? Ele não empresta visando algum lucro e nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e não julga com justiça entre 2 homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá, palavra do Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas, ele come nos santuários que há nos montes. Contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis. Empresta visando algum lucro e cobra juros. Agora eu estou falando o contrário, né? Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho
tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete e, embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo. Não oprime ninguém, nem exige garantia para um empréstimo. Não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando algum lucro, e nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou o seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá e não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. O perdão, a misericórdia, olha só. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Claro que não, né? Palavra do Senhor, o soberano. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer o pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum dos seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de quando é culpado, de que é culpado por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem: o caminho do Senhor não é justo, ouçam a nação de Israel. O meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso, por causa do pecado que cometeu, morrerá. E morrerá. Mas se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel, Contudo, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. Caramba, eles dizem que o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel. Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu o julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se. Olha aí, ó, arrepender-se. Arrependam-se. Desviem-se de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Para mim me arrepender também. É para mim me arrepender de tudo que eu faço de errado. Ezequiel 18, agora o 19. Vamos lá, 19. Lamentação pelos chefes de Israel. Lamentação pelos chefes de Israel. Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga: que leoa foi sua mãe entre os leões. Que leoa, né? Uma afirmação. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. Tipo, a mãe guerreira, a mãe, né? Pô, a mãe direita ali, correta, lutadora, batalhadora. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens.
As nações ouviram a seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para o Egito. Na cova delas o quê? Não sei. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se fora a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ah, tá, a leoa mesmo. Na cova, elas o levaram com ganchos para o Egito. As nações, as nações ouviram a seu respeito e ele foi pego na cova das nações. As nações o levaram com ganchos para o Egito, ou seja, aquele leão. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, no caso agora é leoa, né? Quando viu que se fora a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. Arrebentou suas fortalezas e devastou suas cidades. A terra e todos nelas que estavam ficaram aterrorizados com seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam a sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha que fizeram. Com ganchos, elas, as nações vizinhas, o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Então, no caso, acho que é Israel, né? O leão aí. O leão, Judá, quer dizer. Levaram para a Babilônia. Elas o colocaram na prisão de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma vide em sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos, graças a muitas águas. Então, no caso, a mãe do leão será que é Deus que ele está usando assim? Que aí o leão foi preso pela Babilônia, né? Sua mãe era uma vide em sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos, graças a muitas águas. Seus ramos eram fortes, ou seja, nós, as pessoas. Fortes próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa. Chamava a atenção por sua altura e por seus muitos ramos, mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar. Seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um lado para o outro, espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Este é um lamento e, como lamento, deverá ser empregado. Então esse é o ramo. O fogo espalhou de um ramo, um dos seus ramos principais, e consumiu toda a ramagem. Então, foi seguindo, como a nação de Israel foi seguindo o exemplo daqueles que faziam outras coisas, né? E o fogo consumiu toda a ramagem quando vê que todo mundo já tinha se desviado, né? E nela não há nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro, ou seja, ninguém está seguindo a Deus ali para poder ensinar, ser um governante. Esse é um lamento, e como lamento deverá ser empregado. Ezequiel 20, Israel é rebelde. No 10º dia do 5º mês do 7º ano de exílio, alguns líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então, os líderes eles estavam presos, né, lá junto com eles. Então me veio esta palavra do Senhor: filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, vocês vieram consultar-me, juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do Senhor. Você os julgará? Você o julgará, filho do homem. Você o julgará, filho do homem. Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados. E diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Num dia que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó, e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida, eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia, jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles.
terra onde há leite e mel com fartura, mais linda de todas as terras. Eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram seus olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto seus olhos e nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e que lançaria minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor ao meu nome, eu agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais eles estavam à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer, por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer, por elas viverá. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome, eu agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vistas das quais eu os havia tirado do Egito. Com mão erguida também jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei, terra onde há leite e mel, com fartura, mais linda de todas as terras. Porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não destruí, não exterminei eles, no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Hajam conforme os meus decretos e tenham cuidado de obedecer às minhas leis. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim. Não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram cuidado de obedecer às minhas leis, mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer, por elas viverá, e profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles, e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive o meu braço, e por amor ao meu nome, agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Com mão erguida, também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria para outras terras. Então tem judeu em todo lugar, Porque não obedeceram as minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. Também os abandonei a decretos que não eram bons e as leis pelas quais não conseguiam viver, seguindo leis que eles mesmos não conseguiam viver. Deixei que se contaminassem por meio de suas ofertas, isto é, pelo sacrifício de cada filho mais velho, para que eu os enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, nisto seus antepassados também blasfemaram contra mim, ao me abandonarem. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, bastava que viessem um monte alto ou uma árvore frondosa. Ali ofereciam seus sacrifícios.
Ah, tá. Vissem, não é viessem, é vissem. É só ver uma árvore verdejante ali que eles já iam fazer o sacrifício de idolatrar a natureza, sei lá, né? O deus o deus do plantio, tem um nome aí que eu esqueci. Deus da plantação. Mas outros também, né? Não só esse. Então continuando. Ao me abandonarem, tá? Ofereceu o sacrifício. Me perdi, peraí. Sacrifício, me apresentar. Profanaram meus sábados, decretos. Quando eu os trouxe para a terra, achei. Que havia jurado lhes dar, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa. Eles ofereciam seus sacrifícios, faziam ofertas que provocaram a minha ira. Apresentavam seu incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebida. Estava na minha cara e parece que eu fiquei cego, assim, estranho, doideira. Perguntei-lhes, então, que altar é esse no monte, para onde vocês vão? Esse altar é chamado de Bama até o dia de hoje, o altar Bama. Então, vai ter que haver juízo e restauração. Portanto, diga à nação de Israel assim: assim diz o soberano Senhor: vocês não estão se contaminando como seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Uma pergunta. Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até os dias de hoje. Eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem, queremos ser como as nações, como os povos do mundo, que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras onde vocês foram espalhados com mão poderosa e braço forte, com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali face a face os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor. Vão prestar culto a seus ídolos, cada um de vocês. Mas depois disso, certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome, com as suas ofertas e com os seus ídolos. Pois o meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os acertarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, e quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que,
de mão erguida, jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de vocês mesmos por causa de todo o mal que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com os seus caminhos maus e suas práticas perversas. Ó nação de Israel, palavra do soberano Senhor, profecia contra o sul. Vê a minha palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor. Estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não se apagará. Todos os rostos do Neguebe até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, acendi, e não será apagada. Então eu disse: ah, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito. Dois pontos. Acaso ele não está apenas contando parábolas? Então o Ezequiel falou assim: olha, estão dizendo a meu respeito, pensando que eu estou contando parábola, né? Então, a floresta do Negueb, cara, será que tem floresta? Negueb não é deserto? Não, não há floresta no Negueb hoje, é um deserto. Então o Negueb ele já foi uma floresta no passado, né? Então diga a floresta do Negueb, ouça a palavra do Senhor. Estou a ponto de incendiá-la. É. O Negueb está na região sul e ocupa 60% do território do país. Caraca, meu, 60% do território de todo o país. Israel. Além de Israel ser pequeno, ainda 60% do país é deserto, do Negueb. Impressionante, Israel. As maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus, hein? Vamos lá, 21 aqui. Vamos ler o 21 para a gente poder encerrar e depois eu volto. Vamos lá, 21. Babilônia, a espada do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Ezequiel, no caso, tá? Eu estou lendo aqui como se eu fosse fingindo que eu sou Ezequiel. Filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe: assim diz o Senhor, estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, empunharei a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Portanto, comece a gemer, filho do homem. Comece a gemer diante deles com o coração partido e com amarga tristeza. E quando perguntarem, por que você está gemendo? Você dirá, por causa das notícias que estão vindo. Todo o coração se derreterá e toda mão penderá frouxa. Todo espírito desmaiará e todo joelho se tornará como água de tão fraco. E vem chegando, sem nenhuma dúvida vai acontecer, palavra do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga, assim diz o Senhor, uma espada afiada e polida. Uma espada afiada e polida. Afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso vamos regozijar-nos com o cetro do meu filho Judá? A espada despreza toda e qualquer vareta como essa. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos,
está afiada e polida, preparada para que a maneje a mão do matador. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o meu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles e meu povo são atirados contra a espada. Lamente-se, pois bata no peito. É certo que a prova virá, e que acontecerá se o cetro de Judá, que a espada despreza, não continua a existir. Bem, e que acontecerá se o que acontecerá se o cetro de Judá, que a espada despreza, não continuar a existir? Palavra do soberano Senhor. Se Judá despreza a espada, a ira vai deixar de existir? Não. O desprezo pela justiça não faz a ira deixar de existir. A justiça vai ser feita, a pessoa sendo desprezando a justiça ou não. Por isso, profetize então, filho do homem, e bata as mãos uma na outra. Bater palma, né? Bater uma palma. Que a espada golpeie, então, não 2, mas 3 vezes. É uma espada para matança, para grande matança, avançando sobre eles de todos os lados, assim para que os corações se derretam, e muitos sejam os caídos. Coloquei a espada para a matança, junto a todas as suas portas. Ela foi feita para luzir como relâmpago. É empunhada firmemente para a matança. Ó espada, golpeie para todos os lados, para onde quer que se vire a sua lâmina. Eu também baterei minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim de novo. Filho do homem, trace 2 estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir. As 2 partindo da mesma terra. Em cada uma delas coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada contra Rabá, dos Amonitas, e outra contra Judá e contra Jerusalém fortificada. Pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as 2 estradas para sortear a escolha. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família e examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar Ariates. Lembra do Ariates? Ariates, aquele triângulo que tem no meio um tronco que você puxa e dá o peso do tronco voltando, ele dá um porradão no muro, né? Ariates contra as portas e construir uma rampa e levantar obras de cerco. Isso parecerá um falso presságio aos judeus, que tinham feito uma aliança com juramento, mas o rei invasor os fará recordar da sua culpa e os levará como prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano Senhor. Visto que vocês trouxeram a lembrança da sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando os seus pecados em tudo que fazem, por isso vão ser levados prisioneiros. O ímpio e profano príncipe de Israel, o seu dia chegou, e esta é a hora do seu castigo. E assim diz o soberano Senhor: tire o turbante e a coroa, não será como antes. Os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça, uma desgraça. Eu farei dela uma nação, uma desgraça. Não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. A ele eu a darei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano Senhor, acerca dos amonitas e dos seus insultos. Uma espada, vírgula de novo, empunhada para a matança, polida para consumir e para luzir como relâmpago. A despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas, sobre vocês ela será posta no pescoço dos ímpios, que devem ser mortos e cujo dia chegou.
cujo momento de castigo é agora. Volte a espada à sua bainha, no lugar onde vocês foram criados. Na terra dos seus antepassados eu os julgarei. Derramarei a minha ira sobre vocês. Soprarei a minha ira impetuosa contra vocês. Eu os entregarei nas mãos de homens brutais, acostumados à destruição. Vocês serão combustível para o fogo, seu sangue será derramado em sua terra, e vocês não serão mais lembrados, porque eu, o Senhor, falei. Certo? Então, lemos até o Ezequiel 21. Deixa eu dar uma editada aqui, Ezequiel 18 ao 21. 18, 19, 20, 21. Lemos 4 capítulos. Um tanto interessante, né? Aqui não está dando para ver o tempo, né? Eu tô com esse problema aí. Então, depois a gente volta com outra live aí, certo? Na hora que eu postar, só que eu vou conseguir ver quanto tempo de live. Aqui está escrito só gravações. Eu não estou conseguindo ver o tempo. De vez em quando ele mostra, de vez em quando ele não quer mostrar. Deve ser algum bug, né? Bom, gente, então, 10 de janeiro, que esse vídeo vai ao ar. Eu vou encerrando, agradeço a presença de todos e depois a gente volta firme e forte na nossa leitura, beleza? Vou nessa, valeu, hein?